E o perfil Embaixada Sol da Bahia disse o seguinte: a comissão de arbitragem sobre Mirassol e Bahia entende que, foi pênalti em Everton Ribeiro, o erro foi do VAR. O pênalti para o Bahia era para cartão amarelo, não vermelho. Não se manifestou sobre a falta no início da jogada do segundo gol do Bahia. E aí, galera do Bahia, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia, sexta-feira, dia de você relaxar um pouco mais daqui a pouco. Tem sabadão, domingo, churrasco, tem Bahia em campo contra a equipe do Flamengo. Mas antes da gente, num possível vídeo falando de pré-jogo e pós-jogo deste jogo, nós temos que falar sobre isso aqui. Primeiro, quem me assiste aqui me viu falar que foi pênalti pro Bahia e que eu tinha dito eu até tinha feito uma defesa ao árbitro dentro de campo, porque muitas vezes o cara tá correndo, indo pro lance, aí olha pro outro lado porque aconteceu alguma coisa no campo e tal, ou então tem um jogador cobrindo a visão e o cara não consegue marcar um pênalti como esse. Eu falei aqui no meu vídeo há uns dias atrás que a culpa foi do VAR, que o VAR deveria ter chamado o árbitro, e aí sim, se o árbitro, depois de ver as imagens na cabine do VAR, resolver manter a decisão de não pênalti, aí era um problema do árbitro. Mas o VAR tinha feito seu papel. Eu nem preciso ser de comissão de porcaria nenhuma para saber que isso não foi pênalti e que a culpa foi do VAR. Então eu falei primeiro do que a comissão de arbitragem, o que eles falaram. Foi pênalti no Everton Ribeiro e a culpa foi do VAR. Depois, foram omissos porque não se manifestaram sobre a falta no início da jogada do segundo gol do Bahia. Não foi falta, foi gol legítimo do Bahia, foi uma disputa de bola, o jogador do Bahia ganhou a bola no campo de defesa do Bahia, campo de ataque do Mirassol, e foi o contra-ataque, gol, acabou. Agora, por que a comissão de arbitragem não se manifestou sobre isso? Foi um lance capital do jogo. Inclusive, o próprio time do Mirassol queria, alguns jogadores, tipo Reinaldo, queriam tirar o time de campo e tudo mais, achando que o Mirassol estava sendo roubado, garfado e etc. Foi um lance capital e polêmico, inclusive, na minha opinião, mais polêmico do que o pênalti no Everton Ribeiro. Porque pênalti ou não pênalti, marcou ou não marcou, a bola, o jogo continuou. Este lance do segundo gol do Bahia, que foi um gol legal, foi um lance mais polêmico do que o do pênalti, na minha opinião, tá? Porque houve discussão, houve bate-boca, empurrãozinho ali daqui e tal, juiz dando cartão vermelho e amarelo para todo mundo, enfim. Eles se ocultaram. Esses covardes se ocultaram, como também se ocultaram. Cadê o VAR? Cadê o áudio do VAR de Palmeiras e Bahia, Bahia e Palmeiras? No momento de que o jogador do Palmeiras empurrou o David Duarte na área e o Palmeiras fez o gol que deu a vitória ao Palmeiras. Esta vitória colocou o Palmeiras isolado na liderança do Campeonato Brasileiro e tirou 2 pontos do Bahia. Aliás, desculpa, 1 ponto. 1 ponto, porque o empate o Bahia ganharia 1 ponto. Tirou 1 ponto do Bahia. Esta vitória do Palmeiras tirou 1 ponto do Bahia, mas é sempre a mesma coisa. E aí o que é que acontece? Como o jogo do Bahia com o Mirassol foi decidido a favor do Bahia e o Bahia venceu, como o Bahia venceu, ok, vamos aí dar uma lustrada no ego do torcedor do Bahia. Sim, claro, foi pênalti. Sim, foi pênalti, torcida do Bahia, tamo junto, foi pênalti, o erro foi do VAR. E aí o torcedor que não é como eu, persistente e que não fica atento aos detalhes, beleza, a comissão de arbitragem foi a nosso favor e tal. Comigo tem isso não. Se ocultaram do lance capital do jogo, que foi do segundo gol do Bahia, mesmo sendo gol legal, eles se ocultaram de falar, pipocaram também. Cadê que a comissão de... Eu não vi. Se você viu, coloca aqui pra mim. Diga onde está essa imagem, onde está essa reportagem que eu quero ver. E aí eu volto aqui e digo, galera, peço desculpa, não tinha visto, mas parece que a comissão de arbitragem realmente disse que foi falta no David Duarte. Então mostra aqui pra mim, põe o link aqui nos comentários, qualquer coisa, escreve dizendo, Nerd, no perfil tal, tá lá. Ok, aí eu vou buscar, tá bem? Mas até no momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 17 de abril de 2026, eu não vi nada. Inclusive, como o jogo já tem umas 2 semanas, 1 semana e meia, 2, já caiu no esquecimento. Porque para a CBF e para a comissão de arbitragem é muito fácil. Deram 3 pontos à equipe do Bahia, do Palmeiras, deram 3 pontos à equipe do Palmeiras e tiraram 1 ponto da equipe do Bahia. Tá valendo. Muito fácil isso, né? Muito fácil. Vou continuar cobrando. Onde está o VAR? O áudio. Onde está o áudio do VAR? Do diálogo.
se houve algum diálogo entre o árbitro e a cabine do VAR sobre este lance na falta clara em cima do David Duarte. Clara. Você, torcedor do Bahia, segue aqui o Nerd Bahia. Nós, independente dos times que nós torcemos, Sport, Ceará, Fortaleza, Vitória, nordestino que é nordestino, vai defender o outro. Por mais que você tenha rivalidade, por mais que você tenha bairrismo, por mais que você... Bairrismo que eu digo de estado para estado, né? Por mais que você tenha paixão pelo seu clube, vai chegar um momento que você é torcedor do Sport, do Ceará, do Fortaleza, do Vitória, mas o negócio é tão absurdo que a gente vai nas redes defender o Bahia. E a mesma coisa eu tenho certeza que o torcedor do Bahia fala. Quando roubarem o Sport, o Fortaleza, seja o que for, a coisa é tão absurda que o torcedor do Bahia vai defender. Por exemplo, desde 2023, 2024 que eu venho aqui bater nessa tecla, eu vi no Twitter e também nos comentários no meu canal, não nesse, no Nerd Futebol, quando o Fortaleza estava no quarto colocado, o Fortaleza era quarto colocado do Campeonato Brasileiro e a mídia do Eixo Rio-São Paulo falava de G3. Eu vi torcedores do Bahia defendendo Fortaleza no Twitter e no meu canal. Então, galera, quando o negócio é assim escandaloso, a gente defende. Nós esquecemos das nossas briguinhas de nada que nós temos por causa da Copa do Nordeste e a gente vai e defende o irmão nordestino. Agora, claro, quando for as nossas brigas, a gente briga. Clássico, Sport e Bahia, Sport Fortaleza, Fortaleza e Bahia, Ceará e Vitória. Aí a gente troca tapa entre a gente, né? A gente brinca, tira onda, faz sarro, chacota, mas contra eles nunca estão a favor da gente. Nunca, nunca. Então você, torcedor do Bahia, quando você vê um Selmo Camargo falando do Bahia, ele que é torcedor do Ceará, quando você me vê falando do Bahia, quando você vê até, sei lá, um Marcos Guedes falando do Bahia, porque em algum momento o Marcos vai sim falar algo bom do Bahia, porque eu já vi o Marcos Guedes falar coisas boas do Bahia, eu já vi o Marcos Guedes dizer que sim, a SAF do Grupo City é a melhor SAF do Brasil, eu já vi. Então quando você vê momentos como esse, relaxa e pensa, pô, esse cara tá com a gente. Agora, claro que quando jogar Vitória e Bahia, o Marcos é Vitória, gente. Quando jogar Sport e Bahia, eu sou Sport. E aí a gente brinca, tira onda, faz a resenha. E você entra na resenha também. Porque um dia você vai perder um jogo e outro dia você vai ganhar, porra. Hoje você é chacota, amanhã é você que vai estar fazendo os outros de chacota. Assim é a vida. E no futebol não muda. Ninguém vence para sempre. A gente vai perder. Também vamos perder. E no momento de derrota, a gente escuta aí uma piada, tira onda, fala, olha, tu me paga, viu? Vamos tomar a cerveja da gente, a Coca-Cola, o refrigerante, vamos pra praia e vida que segue, pô. Ninguém fica inimigo por causa disso, não. Portanto, apoia aqui o Nerd Bahia. Faça com que o Nerd Bahia cresça. Porque esta é uma mídia feita por um torcedor do esporte falando do Bahia. Porque eu falo do Bahia, eu trago os pontos positivos do Bahia. A mídia do Eixo Rio-São Paulo não faz. Só se for algo muito descarado. Muito. Se não, não fazem. Não fazem. Seja contra o Bahia, Sport, Fortaleza, Ceará, Vitória, não importa. Nós estamos abaixo da cadeia alimentar para essa gente. Essa aqui é a verdade. E falando em Copa do Nordeste, olha aí, ó, Fortaleza e Ceará vão para a última rodada com chances de serem eliminados ainda na fase de grupo. Mas segundo alguns torcedores do Sport, é fácil demais ganhar 4 jogos na Copa do Nordeste. Bom, que é fácil ganhar 4 jogos na Copa do Nordeste né? Estamos jogando contra Jacuipense, sei lá, ABC, Botafogo da Paraíba, sim. Clubes como Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória tem que vencer esses clubes, né? Mas, com Ceará e Fortaleza muito possivelmente sendo eliminados na fase de grupos, só vai sobrar o Vitória, viu? O Nerd vai chegar aí, ó. Tome no Vitória. Vamos ser campeão da Copa do Nordeste! E o Ministério da Defesa do Bahia disse o seguinte, no podcast Tá na Rede, o campeão de 88, Gil Sergipano, falou que esse negócio de não falar a palavra vitória e sim triunfo é uma grande baboseira. Abre aspas, esse negócio de triunfo é uma babaquice. Isso não existe não. Na minha época, a gente sempre falou vitória e éramos sempre campeões. Pá! Chupa! Aí tá. Ai, Nerd, você tem que falar triunfo. Vou me desinscrever do seu canal, porque você não falou triunfo. Tá aí, ó. Campeão de 88. Vai dizer o quê? Vai dizer o quê? E continuando com o Ministério, Cauê ainda não volta. O Brasil Sub-17 perdeu por 3-0 para a Colômbia e foi eliminado no Sul-Americano. Cauê Furquim disputa o 3º lugar no domingo, mesmo dia de Flamengo e Bahia no Maracanã. Não volta para esse jogo, ponto. Mas todo torcedor lúcido sabe, 17 anos,
3 gols na estreia pela seleção, comprado por 14 milhões de reais. É, galera, esse garoto aí ainda vai dar o que falar ao Bahia, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Hoje é sexta-feira, quando sair do trabalho, toma aí a sua cervejinha, sua Coca-Cola, faça o seu churrasco, leva a patroa pro restaurante, vá curtir a sua vida, vá brincar, porque domingo é tromba, viu? É o Flamengo no Maracanã. Então, ó, não comece se estressando hoje não. Hoje vá curtir, amanhã também, aproveita a praia, vá comer o seu acarajézinho, a sua ostra, a sua lagosta, seu camarão, porque, meu amigo, domingo o bicho pega, viu? Também tem uma coisa. Se o Bahia vencer o Flamengo no domingo, prevejo recordes de audiência aqui no canal. Será, gente? Tchau, galera!